mas vamos semear um pouco de esperança aqui. Imaginemos que nós passemos a tomar o caminho da igreja, que nós passemos a viver em conformidade com aquilo que Deus quer, e que Deus decida nos dar um avivamento. O que é que acontece no avivamento? O que acontece no avivamento? O que nós podemos ver que acontece no avivamento? Eu entendo que, primeiro, se uma igreja vive em avivamento, se uma pessoa está avivada, se uma nação, que seja, está avivada, o avivamento traz temor de Deus no coração. Temor. Vocês viram que o profeta disse: ouvi tua palavra e temi. Temor. Quando Deus derrama um avivamento sobre uma pessoa, sobre um grupo, ou sobre uma nação, uma cidade, o temor é amargo. O temor. As pessoas, elas não tratam mais a Deus e as coisas referentes a Ele como comuns, como banais. Não. Vocês olham em volta essa sociedade aí, como o profeta Abacuque. Vocês veem como que a moda agora é brincar com o nome de Deus. Vocês sabem uma moda que está entrando dentro do seio das igrejas, que é uma coisa chamada humor gospel. Vocês já viram isso? Vocês estão vendo isso na internet? De igrejas que tiram esse púlpito daqui e 2 ou 3 comediantes gospel começam a fazer piada em nome de Deus, em nome da fé, em nome das instituições, etc. Mas num contexto de avivamento, como no caso do profeta Abacuque, que foi avivado, Deus traz temor no coração. Temor, Senhor. Abacuque era um que dizia: Deus e a sua justiça. Deus, o justo mata, o ímpio é morto o ímpio mata o justo e o Senhor não faz nada. Como pode, Senhor? Mas o capítulo 3 é o contrário. Ele diz: depois que eu te ouvi, Senhor, eu temi. A Bíblia trata aqueles que servem a Deus como tementes a Deus. Jó, Deus diz assim: viste o meu servo Jó, como é reto, justo, temente a Deus e se desvia do mal. Temente a Deus. Atos capítulo 10 diz: Cornélio, um homem temente a Deus. Atos capítulo 9 diz: Ananias, que batizou Paulo, era um homem judeu temente a Deus. Temor não é apenas medo, mas é convicção de que você está diante daquele que merece toda a sua reverência. Temor. Quando Deus manda um avivamento ao nosso coração, queridos irmãos, nós passamos a temer a Deus, a temer as coisas de Deus, a tratar a oração com reverência, a palavra com reverência, as coisas de Deus, seus deveres sagrados com temor, com reverência. Nós não temos sequer a ousadia de brincar com o nome de Deus, de fazer piada com as coisas de Deus, porque Deus dá temor. Mas em segundo lugar, o que acontece se um avivamento vier sobre a igreja? A propagação do Evangelho. E vejam vocês que o profeta diz: aviva a tua obra e a notifica. Dá notícia. Boas novas é a notícia. A notifica, Senhor. Abacuque, depois que foi tocado por Deus, que foi avivado na alma, ele diz: aviva a tua obra, Senhor, e a torna notória. Dá notícia, Senhor. Propaga a tua obra no meio dessa geração decadente. Faz teu nome ser propagado entre esse povo, Senhor. Evangelismo não produz avivamento, mas avivamento produz evangelismo. Evangelismo não aviva corações,
Mas corações avivados evangelizam. Talvez você assumiu uma postura, ou eu, de que evangelismo, de que propagação do evangelho é para quem tem dom. A Bíblia não fala disso. A Bíblia não fala que o dom exime a responsabilidade daqueles que não têm. Quando a Bíblia fala do evangelismo, fala que todos nós temos esse dever. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ide fazer discípulos em toda a nação, em todas as nações. O ide não se resume para quem tem dom. Todo mundo tem dom. Para você pregar a palavra, basta você falar. Para mim e para você pregarmos. E o profeta, depois que foi avivado, ele disse: notifica a tua obra. Notifica, Senhor. Dá vontade. Ele estava tão avivado na alma que ele disse: eu não quero guardar isso só para mim. Não é justo. Aviva a sua obra. Torna-a notória. Dá notícia dela, Senhor. Talvez, irmãos, preste atenção. Talvez a nossa covardia, a nossa exclusão da prática da evangelização, talvez seja porque falta muito avivamento no nosso coração. Falta. Eu estou certo e seguro de que se Deus avivar corações aqui, nós podemos fazer diferente nessa sociedade. Pode ter certeza. Tem pessoas aí dizendo assim: está cheio do Espírito Santo. Não tem não. Duvido. Todo cristão tem um Espírito Santo, eu creio nisso. Mas estar cheio do Espírito Santo é outra coisa. Tem não. Uma mulher ou um homem cheio do Espírito Santo de Deus faz muita e muita diferença. Muita diferença. Então, quando Deus traz um avivamento sobre o seu povo, a propagação dele, de sua obra. Mas consideremos também, em terceiro lugar, que no avivamento, Deus manifesta a sua glória. Se os irmãos repararem nesse cântico de Abacuque, o cântico, na verdade, é uma revelação do que ele viu depois que recebeu a resposta de Deus no capítulo 2. Porque a grande indignação dele é assim: os babilônios matam teu povo, um povo mais justo do que eles, embora esse povo é ímpio também, mas lá os justos sofrem também. E Deus respondeu. E o capítulo 3 é a figura de alguém que vem avassaladoramente montado em cavalos de guerra, com seu exército poderoso, perante quem a terra treme, os mares se fendem, ele caminha, cavalga sobre as montanhas e nuvens. É Deus. É Deus. O capítulo inteiro descreve a glória de Deus. De Deus. E eu afirmo para vocês, pelo que eu leio, pelo que me informam as pessoas que já partiram em suas biografias, e tanto os irmãos de hoje que já viveram ou tentaram experimentar um avivamento, ou o começo dele, de que a glória de Deus é manifesta. Manifesta. No avivamento a figura dos homens não aparece, só aparece a figura de Deus, a pessoa de Deus e do seu Cristo, a grande obra do seu Espírito Santo. Amém. O capítulo inteiro é o profeta dizendo de que forma Deus vem, glorioso, punindo o ímpio, fazendo justiça, que era o que ele queria. Mas também no avivamento, em quarto lugar, Deus, é Deus que faz isso. Deus imprime uma profunda convicção de pecado sobre as pessoas.
Eu tive que resumir o livro de Abacuque para falar para vocês esse tópico aqui. Deus imprime uma profunda convicção de pecado no coração das pessoas. Vocês viram que Abacuque ele começa indignado com Deus, com o método de Deus punir o povo. Mas nesse capítulo, depois que ele entende Deus, depois que a sua alma é revigorada, avivada, ele começa a entender o que ele fazia e a concepção que ele tinha, o que na verdade era pecado dele, era fruto de seu pecado. Então ele diz: ouvindo eu, meu ventre se comoveu, perante a sua voz, meus lábios tremeram, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Capítulo 3, versículo 16. Por que foi que ele ficou assim? Porque ele passou a questionar Deus, porque ele passou a questionar a justiça de Deus, porque ele ficou indignado. Mas Deus falou com ele, se revelou para ele. Então ele teve profunda convicção do seu pecado. Então ele tremeu. Isso é muito parecido com o que Davi diz no Salmo 51. E ele diz: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e vivifica os ossos que tu quebraste. Não que o profeta estivesse quebrado as pernas, não é isso. Mas que ele estava tão triste, tão abatido, tão tocado, tão quebrantado, o coração contrito e quebrantado, que ele disse: Deus, é como se o Senhor tivesse quebrado minhas pernas. Profunda convicção de pecado. É a figura de alguém que está com as entranhas quebradas. Por dentro, seus sentimentos estão totalmente feridos. Profunda convicção de pecado, irmãos. Se Deus nos der um avivamento, se Deus avivar essa igreja, se Deus avivar essa cidade, avivar algum lugar, um coração, Deus traz profunda convicção de pecado nessa pessoa. Deus põe o ser humano no seu lugar, mostra quem ele é e quem de fato é o ser humano, perdido, miserável e pecador, carente da graça de Deus para ser salvo. É assim que Abacuque se vê, e é isso que Deus faz nos avivamentos. Eu posso citar, por exemplo, no século XVIII, na Nova Inglaterra, quando Jonathan Edwards pregava, as pessoas elas eram tocadas de convicção de pecado, eram tomadas de profunda convicção e se arrependiam. Eles viam quem é Deus e viam quem eles eram. E um fato curioso, por exemplo, compare essa geração do século XVIII na Nova Inglaterra, que sofreu um poderoso avivamento por mais de 6 anos, quase uma década, Deus operando poderosamente naquele povo. Pense numa das profissões mais cobiçadas de hoje, pense numa carreira das mais desejadas hoje no nosso país. Qual delas? Direito. Qualquer jovem sonha em ser advogado, não é verdade? No século XVIII, na Nova Inglaterra, Estados Unidos hoje, ninguém queria ser advogado, ninguém queria ser juiz. Por quê, Rodolfo? Porque não tinha crime para tratar. As pessoas elas eram tomadas de convicção de pecado. Admirem-se vocês. Os ladrões na rua, eles roubavam, eles furtavam, eles eram tomados de convicção de pecado, irmã, e eles iam devolver. Já viu isso? A senhora já viu isso lá? O ladrão roubou a televisão da vizinha, ele veio chorando trazer. Já pensou? Os assaltantes de carro forte, que constantemente estouram, eles iam devolver o dinheiro, porque o Espírito Santo de Deus vinha de uma forma avassaladora, eles não suportavam, eles eram feridos, quebrados na consciência. Oh Deus, eu não suporto mais, eu vou restituir o que eu fiz.
Eles eram tomados de convicção de pecado, porque o Espírito de Deus vinha de forma irresistível, e eles não suportavam. Nós não conseguimos explicar isso com olhos humanos. Isso é o poder de Deus, isso é o sobrenatural de Deus. Oh Deus, torna a fazer isso de novo, Senhor. Em 1904 a 1906, no país de Gales, há também um avivamento nacional, avassalador. Irmãos, no país de Gales, o avivamento foi tão profundo, que a nação inteira parou. Você não consegue explicar isso em termos humanos. Eu me nego a dizer que isso foi obra humana, eu me recuso. Foi obra do Espírito de Deus. Teve um avivamento tão poderoso naquela nação, e as testemunhas oculares que vivem hoje ainda, a maioria dos descendentes que participaram e tem raiz naquele avivamento, eles nos contam. É uma coisa profunda e inexplicável aos olhos humanos. Você não consegue entender, irmão. Cristãos, filhos de cristãos desviados, eles iam para as boates, para os bailes da vida, e o avivamento estava tão poderoso que aqueles cristãos ímpios lá na boate, sem Jesus, eles eram tomados de convicção de pecado. Eles eram feridos lá na boate, Rodolfo. E sabe o que acontecia? Eles começavam a orar no baile. Já viu isso? Começavam a orar. 2, 3, 4, 5 e todo mundo. E os bares fechavam e as pessoas iam ouvir a pregação da palavra no bar. Isso não tem explicação, exceto pelos olhos da fé, exceto aos olhos da eternidade. Vocês imaginem, o rancho Quarto de Milha foi tomado de convicção de pecado, e Jesus Cristo foi exaltado ali. As cadeias, é incrível. E alguém vem, testemunha e diz: aqui tem uma delegacia, e aqui do lado eu tenho um policial cristão que está pregando, e aqui eu tenho 300 pessoas na porta da delegacia de joelhos e orando. E lá dentro o delegado e todo mundo lá está tomado de convicção, está todo mundo chorando lá dentro. Os bandidos lá não estão se assassinando lá dentro, eles estão chorando, orando, clamando. O que eles clamavam? Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Isso é avivamento, irmãos. Isso é avivamento. A gente não consegue entender. As pessoas iam tomar bebida alcoólica e eles não conseguiam. Eles estavam nas boates, nos bailes, eles começavam a tremer, sem ninguém. Alguém abria o culto, a igreja de manhã, para que os irmãos, muitas igrejas fazem isso hoje. Alguém vai orar na igreja, a igreja fica aberta sempre, não é o nosso caso, mas as pessoas, elas começavam a orar, e sem ninguém espalhar notícias, sem fazer campanha, sem colocar no Facebook, sem passar um carro fazendo propaganda do culto, as pessoas começavam a encher a igreja, sem ninguém convidar. Isso era o poder de Deus. Eu e você precisamos de um avivamento. Precisamos muito de um avivamento. Mas o meu último ponto, e eu já vou encerrar. No avivamento, Deus traz profunda alegria e esperança ao seu povo. Por isso que Abacuque agora é um homem cheio de fé e de esperança. Ele viu a nação desolada, castigada, morta. Mas ele não diz: Senhor, agora acabou, tira a minha vida, basta. Ele não diz isso. Ele não se entrega, como fez Elias quando fugia de Jezabel: Senhor, tira a minha vida, que eu não sou melhor do que meus pais. Não. Ele viu a terra desolada, ele viu o povo inundado de pecado, mas ele, que estava com o coração avivado,
Ele disse: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, não haja ovelhas no aprisco e falte gado no curral, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Porque quando Deus aviva uma alma, a nossa esperança é maior, irmãos. Nós temos mais fé, nós pensamos mais na eternidade e deixamos de ser tão terrenos, que é o que somos. Isso Deus faz quando Ele aviva o coração de alguém. Vamos ficar de pé? Os irmãos que vão cantar, eu quero orar com você. Eu quero que falemos mais sobre avivamento. Pensemos mais em avivamento. Ore para que Deus possa avivar primeiro você, seu coração. Faça isso. Faça essa uma das metas da sua oração. Deus, aviva minha alma. Como diz o antigo hino: não sou eu, Senhor. Não é meu irmão, sou eu. Peça a Deus: aviva minha vida, aviva minha fé, aviva minha alma, Senhor. E eu estou seguro de que se você for avivado no seu coração, você vai avivar a sua família, você vai avivar a sua igreja. E se a igreja do Senhor for avivada, nada pode pará-la.